Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Oi, Cat. Tô aqui pra gente começar a nossa live. Ellen, boa noite. Vou esperar só mais um pouquinho, pessoal, ser avisado. Boa noite, Alex. Lilian. César, boa noite. O pessoal tá chegando aí. Boa noite, pessoal. Quem entrou depois? Cat, a hora que você me dizer ok, a gente começa, pode ser? Vão chamando os amigos, viu, gente? Manda o link aqui, ó, tem o direct aqui embaixo. Manda pro pessoal. Quanto mais gente, melhor para todo mundo. Oi, Sheila. Bem-vinda. Ah lá, a Cat falou que pode começar, pessoal. Então, vamos iniciar. Bom, eu tô aqui hoje, né, nessa terça-feira, na live da Unip Ercília, Polo Ercília. E eu quero começar agradecendo o convite da Cat, a professora Cat, que é tutora dos cursos de bacharéis, né, do Polo Unip Ercília, e a Viviane, a professora Viviane, que é a coordenadora do Polo. A hora que a Viviane tá aí. Tá aí, Viviane Santana Medeiros. Obrigada, Viviane, pelo convite. Cat falou comigo, já aceitei de imediato, gosto muito da proposta da Unip. Eu cursei Unip, vou contar um pouquinho para vocês sobre essa história. E fico muito feliz de estar aqui retornando e podendo partilhar da minha vivência com os novos alunos que vão se formar aí, que já se formaram, que também trilharam o caminho da Unip, tá? Também agradeço todos os alunos que estão aqui, né? Mandem perguntas, dúvidas, podem mandar aí nos comentários, tá? O que for possível a gente já vai respondendo. E a proposta dessa live é falar um pouquinho sobre as oportunidades que esse mundo virtual, né, tá trazendo para as profissões nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de quarentena, de isolamento social, né, e toda essa situação nova que a gente nunca viveu, né? Então, eu passei algum tempo também meio resistente com esse mundo virtual, mas vou falar um pouquinho para vocês como que eu cheguei até ele e o quanto hoje ele tem me dado retorno em relação à minha profissão, tá? Então, iniciando, eu me formei na Unip, eu iniciei o meu curso de psicologia na Unip em 2001. Minha turma era a segunda turma de psicologia da Unip. A Unip era uma faculdade muito nova em Rio Preto. E quando eu estava fazendo o ensino médio, eu comecei a me inteirar mais da minha vontade de fazer psicologia. Eu fiquei meio em dúvida entre pedagogia e psicologia e acabei optando por psicologia. E naquele momento eu já comecei a ter contato com coisas, né, escolhas minhas que eu falo que são dentro desse mundo acadêmico que a gente também tem que sempre levar em consideração, né? Então eu também cursei um ensino médio comprando assim uma imposição de que eu tinha que fazer uma faculdade fora, que eu tinha que sair de Rio Preto, né? E eu não queria sair da minha cidade. Naquela época, os cursos em EAD não eram cursos que eram de grande oferta. A gente nem conhecia essa proposta, era bem difícil da gente ter acesso, né? Tanto que não tinha celular com internet, tá, gente? Isso há 15 anos atrás.
Há 15 não, há mais, né? Há 20 anos atrás, porque a faculdade de psicologia são 5 anos. Então, há 20 anos atrás, a gente não tinha celular com internet, então não era esse acesso, né, essa facilidade de acesso que a gente tem hoje. E aí tinha muito dessa coisa de, não, tem que fazer uma faculdade fora, porque tem que ser uma faculdade pública, porque isso vai no seu currículo, isso vai ser importante para você, isso você vai conquistar um mercado maior. E isso eu sempre questionei, né? Então, eu tive uma vivência de estudar numa escola particular, mas eu sempre entendi que quem fazia a escola era eu e o meu interesse, né? Então, eu tinha muitos amigos que não tinham interesse nenhum. E não quer dizer que eles tinham bons resultados, porque era uma instituição privada, né? Então, eu entendia que eu precisava buscar o meu aperfeiçoamento na minha profissão, né? E nas minhas escolhas. E aí, eu já de antemão decidi que eu não ia fazer faculdade fora, né? Eu ia fazer psicologia e ia fazer em Rio Preto. Então, em Rio Preto, a gente não tinha opção de fazer psicologia numa faculdade pública. Naquela época, a gente tinha uma outra instituição que trazia o curso de psicologia já há muito tempo, já era um curso bem tradicional. Só que a linha de atuação da psicologia era muito de uma linha que eu não tinha interesse de atuar, que é a linha da psicanálise. Então, nessa faculdade, eles trabalhavam muito, o curso todo de psicologia era direcionado para essa linha. E eu tinha pesquisado sobre a minha graduação, sobre o meu interesse em psicologia, como funcionava o curso, tinha olhado um pouco do conteúdo programático, né, do curso, e eu vi que na Unip oferecia um curso de psicologia da área comportamental, que é a área que eu atuo hoje. Então, eu já desenhei um formato de interesse acadêmico um pouco antes de eu entrar na faculdade, justamente para eu tentar ter um pouco mais de segurança da minha escolha. E aí prestei a Unip. Oi, Nath, o pessoal tá aqui, ó, bem-vindos. Marcos, olha o meu sobrenome, o Marcos tem, Marcos César Morales, será que a gente é parente? Bem-vindos, pessoal. E então, para eu escolher a minha opção, né, a minha graduação, eu tentei fazer esse mapeamento dos meus interesses. Então, eu não queria sair de Rio Preto, porque minha família toda estava aqui, eu nunca tinha morado fora, não tinha esse sonho de morar sozinha, nada disso. E eu também queria seguir numa linha que a outra faculdade, que era muito renomada e tradicional em Rio Preto, seguia uma linha que eu não queria. Então, eu queria inovar, né? Nos dois sentidos, porque a maioria dos meus amigos queriam prestar vestibular para estudar fora e eu não. Então eu busquei a Unip, passei no vestibular. Oi, Ana, bem-vinda. Gente, eu vou falando oi porque eu adoro ver que o pessoal vê que eu vejo o pessoal, tá? Quando eu participo de live também eu fico, a pessoa podia me ver aqui, então bem-vinda, viu? Todo mundo que tá aí, muito obrigada pela presença. Então eu busquei a Unip, fiz o vestibular, terminei o ensino médio, em seguida, no ano seguinte, eu já entrei na faculdade, né? Então, eu tinha 20 anos atrás, eu tenho 37, eu tinha 18 anos, tá? Então, eu comecei a fazer graduação com 18 anos. E imagina, né? Não sei qual é a faixa etária do pessoal aqui que tá assistindo, mas a gente ter muita certeza com 18 anos é uma ilusão também, né? E aí acabei entrando na faculdade com o entendimento que eu ia atuar com atendimentos infantis, que o meu interesse era trabalhar com criança. E aí comecei a fazer o curso, né? Fazia à noite. Eu entrei na faculdade já para fazer o curso à noite com a intenção de trabalhar durante o dia. E aí comecei a fazer o curso de psicologia. Fiz os 5 anos, né, de graduação presencial, naquela época era a opção que tinha. E descobri um mundo assim completamente novo dentro da graduação da psicologia na Unip, na área comportamental, que é uma área que é mais proposta na graduação, né? Então, fui reconhecendo muito dos meus interesses,
Tive muita dúvida no meio do caminho, se era realmente aquilo, se era o caminho que eu deveria seguir, né? Se o mercado ia me absorver da maneira que eu esperava, né? Eu já tinha entendimento que dentro da nossa cidade, os profissionais dessa área de atuação precisam também ser tradicionais, então Rio Preto trabalha muito com essa questão de sobrenome, né? Então, de quem que você é, de que família veio, que médico que é, e aí a gente fala o sobrenome do médico. Então, isso também foi difícil para eu entender e conquistar esse espaço quando eu terminasse a faculdade. Então, no quarto, quinto ano que a gente começou a fazer os atendimentos, né, os estágios, além dos estágios de atendimento, né, além dos outros que a gente já tinha feito no segundo, terceiro ano, eu comecei a ter contato com isso, né, com essa dificuldade de buscar a minha colocação profissional a partir do momento que as pessoas começassem a conhecer o meu trabalho, né? Eu acho que, não sei qual é o curso de vocês aí, se vocês puderem falar o curso de vocês, para eu ter uma ideia, que curso que vocês estão fazendo ou já fizeram, mas o meu curso é um curso da área de humanas, então é um curso bastante subjetivo, né? Com conteúdos bastante subjetivos, que para serem compreendidos exige, assim, um debruçar, né? Um estudo. Ah lá, farmácia. Obrigada, Luciano. Vou falar um exemplo de farmácia. Química, olha que legal. Dá para fazer muita coisa. Pedagogia é um mercado que também tá super quente, né? Recursos humanos, muito bom. Recursos humanos, atuei na área de recursos humanos, vou falar para vocês. Farmácia. Artes visuais, olha aí, todas. Dá para criar uma grande parceria, hein, gente? Uma grande parceria de cada um se relacionando com o outro aí e ganhar força nesse mundo virtual. E aí eu comecei a ter contato com isso, né? Então eu fazia os atendimentos, né, no estágio da faculdade, e aí as pessoas que chegavam falavam assim: ah, mas eu nunca ouvi falar, né, do seu trabalho, eu nunca ouvi falar que fazia os atendimentos. E isso começou a me deixar com medo. E aí, no ano de 2005, a gente concluiu a faculdade, né? E aí eu comecei a entender como que eu ia buscar a minha colocação profissional, né? Então, o que eu ia fazer para, de imediato, poder ter um retorno de investimento, né? Porque toda graduação é um investimento, né? Desse investimento da minha profissão. E aí comecei a migrar e buscar a colocação profissional numa área que dava um retorno mais rápido, que era a área de recursos humanos. Então, quem é da área de recursos humanos aí, eu tive uma vivência de 5 anos na área de recursos humanos. Saí da faculdade, já fazia estágio na área. E aí depois terminei a faculdade, ainda continuei trabalhando na área de recursos humanos, na parte de recrutamento e seleção e treinamentos, tanto em Rio Preto como fora de Rio Preto, né? Trabalhei em Rio Preto, na Facchini, numa outra metalúrgica, na Hidroveda, e depois fui trabalhar numa usina fora de Rio Preto, no grupo Cevasa, e todos na área de recursos humanos. E aí, vivendo essa experiência do recursos humanos, eu tive contato com a área de treinamentos, que é essa área de conteúdo, né? Que lá no finalzinho eu vou contar para vocês como que eu amarrei tudo isso, né? Então, a área de treinamentos era uma área que me encantava muito na área de recursos humanos, né? Treinamentos e desenvolvimento. E aí, quando eu migrei para a área de recursos humanos e fiz a minha vivência de recrutamento e seleção, eu comecei também a entender que talvez não era o caminho que eu queria muito. Só que a área de treinamentos era uma área importante para mim. Então, cuidei daquela área dentro de mim, olhei para aquilo, vi o quanto que era importante eu estar conectada naquela área. A área de treinamentos é uma área que deixa a gente conectada com bastante gente. Então, isso era uma coisa que eu gostava, né? Então, eu não gostava muito dos atendimentos das atividades de recrutamento e seleção, porque era só um atendimento mais individual e eu gostava de partilhar conhecimento com o coletivo, né? Então, isso me deixava muito feliz. Eu passava
o dia da integração, que era o dia de ministrar treinamento na empresa que eu trabalhava, era o dia mais feliz para mim, né? Então eu ficava assim, preparava todo o material, cuidava daquele conteúdo, quanto que as pessoas iam absorver realmente aquelas informações. A integração da empresa é você entender toda a dinâmica da empresa, né? Desde das orientações de segurança do trabalho até a vivência dos setores, o que cada setor faz, né? Quais os mercados dessa empresa. Então eu adorava isso. E aí comecei a entender que isso era importante para mim, guardei na minha mochilinha, né? Então eu brinco que tudo que a gente vê que é importante, que causa na gente alguma coisa boa, a gente guarda na bolsinha. Até aprendi isso com a outra pessoa também no treinamento. E aí aquilo que não é importante a gente vai deixando pra gente não ficar carregando uma bolsa pesada de coisa que não faz sentido pra nós, né? Então guardei essa questão de treinamento na minha bolsinha. E aí eu saí, casei, né? Casei em 2007, logo que eu terminei a faculdade. Então eu já tava namorando, e aí essa questão também dos nossos planos pessoais, né? Que muitas vezes estão relacionados com os nossos planos educacionais. Então, isso também gera na gente uma necessidade de sempre ser muito assertivo, né? Porque eu preciso fazer uma graduação para me dar bem, para eu conseguir ter uma estabilidade, para eu conseguir casar, para eu conseguir comprar minha casa, para eu conseguir ter uma autonomia, uma independência. Então, tá tudo isso junto dentro dessa condição da graduação também, né? Então, eu casei no ano de 2007, 2 anos depois que eu tinha me formado, e comecei a criar meus planos também de casado, né? De casado, e engravidei. Então, eu migrei da minha área organizacional para uma outra área a partir do momento que eu entendi que eu poderia engravidar e cuidar, né? Enfim, e eu sentia que a área organizacional não me dava muita abertura para isso, né? Lógico que hoje a gente tem outro cenário, né? Com uma legislação muito mais aberta, no sentido de uma licença maternidade, a gente consegue preparar isso muito melhor na empresa, né? Só que naquele período não era tão fácil assim, né? A gente sinalizar, enquanto mulher dentro da empresa, que a gente queria engravidar, né? Então eu migrei, saí da área organizacional, e dentro da área organizacional eu conheci um projeto social, que era um projeto de responsabilidade social, que atuava com a capacitação de adolescentes, chama Projeto Pescar. Não sei se vocês conhecem, quem conheceu o Projeto Pescar aí levanta a mão também. É um projeto que capacita jovens para o mercado de trabalho. E aí dentro do projeto tinha uma função de educadora social, que poderia ser tanto uma psicóloga como uma pedagoga, né? A Nath conhece o Projeto Pescar, foi minha aluna lá, ó, tá levantando a mãozinha. E aí eu peguei e olhei para essa oportunidade. Eu era voluntária até então, quando eu trabalhava na empresa eu era voluntária desse projeto, e olha o quanto que é importante também a gente se voluntariar nas propostas, também tentar se conectar com isso, né, que traz pra gente esses utensílios da bolsinha. Então, isso eu falava muito depois para os meus alunos, né? Porque aí eu fiquei 12 anos tendo aluno, que é importante a gente olhar para essas oportunidades que às vezes não tem um retorno monetário, mas que tem muito retorno agregador dentro do nosso conhecimento de profissão, conhecimento do mundo do trabalho, conhecimento da troca, né? Da relação interpessoal. Então, se surge uma oportunidade nesse sentido, eu sei que para muitas condições é muito difícil, né? A gente trabalha, estuda, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Como que a gente vai encaixar uma proposta de voluntariado? Mas que seja no final de semana, né? Tem alguém aí que é voluntário em alguma proposta, gente? Falem para mim aí se tem alguém voluntário em algum projeto social. E o quanto que é importante, né? Partilhar dessa vivência. E aí eu me envolvi como voluntária. Para a empresa, ninguém queria se envolver, né, de imediato. Todo mundo olhava aquilo como uma bucha, né? Então, pra quê? Nossa, trabalhar de final de semana, adolescente, molecada, não tô afim e tal. E aí eu falei, capacitação, treinamento, já tinha colocado na minha bolsa um negócio que me chamava atenção. Falei, vou lá ver como é que é, né?
E acabei me encantando com a proposta, que é uma proposta de capacitação para jovens em situação de vulnerabilidade social, ou seja, aqueles jovens que, né, com idade na adolescência, então a gente atendia no Pescar de 16 a 19 anos, e é um jovem que tem muita vontade de fazer uma graduação, mas ele não tem condições de fazer, né? Então ele busca fazer uma capacitação naquele período que ele está começando a entrar no mercado de trabalho, né? Que é esse período de você já tá grande, já pode arrumar um serviço, né? Só que ele não tem nenhuma vivência profissional. Então, como que ele entra no serviço? E isso é muito igual a quando a gente busca uma graduação e não tem nenhuma vivência profissional, né? Então, isso também me conectava com essa experiência que eu já tinha passado e sabia o quanto que era difícil. E aí, migrei, então, para o meu papel de educadora social no Projeto Pescar. E fiquei nesse projeto durante 12 anos. Né? Então, durante 12 anos, saí do projeto há 2 anos. Então, durante 12 anos, eu atuei como educadora social dentro de uma proposta de trabalho que possibilitava eu estar em contato com essa questão do treinamento, do partilhar conhecimento, do entender o quanto que as pessoas são interessadas nos conteúdos, como funciona o coletivo no momento de aprendizagem, né? Tudo isso fazia muito encantamento para mim, né? Me deixava muito encantada. O quanto que uma turma de 20 jovens que nunca tinham se visto na vida, e alguns até estudavam juntos, às vezes na mesma escola, mas não na mesma sala, e aí eles entravam dentro dessa proposta que durava 1 ano, com aula todos os dias, e mergulhavam ali nesse conhecimento que era uma proposta na área administrativa, então eles conheciam conteúdos da área administrativa. Só que a gente trabalhava muito conteúdo de cidadania e desenvolvimento humano. Então isso fazia muita diferença nesse preparo para o mercado, né? E essa é a minha intenção de estar aqui hoje, de falar o quanto que é importante a gente olhar para o nosso desenvolvimento pessoal, né? E para o nosso papel na sociedade, o que que a gente quer com a nossa profissão, o que que a gente está buscando com o nosso trabalho, né, com essa formação que a gente está dedicando tanto, que a gente está investindo tanto, e o que que a gente quer passar com ela, né? Se a gente só chegar numa resposta que é ganhar dinheiro, a gente vai continuar sendo mal pago o resto da vida. Então, só ganhar o dinheiro, eu vou escolher uma profissão porque vai dar dinheiro, porque eu vou ficar rico, isso nunca vai dar certo, não vai fazer sentido. E é bem provável que você chegue na metade da sua formação, ou antes, né? Ou se forme e caminhe na sua vida profissional extremamente frustrado, né? A profissão, ela tem que ter sentido na nossa vida. A gente tem que olhar para ela com um olhar de que, por que eu tô fazendo isso e não tô fazendo outra coisa? Né? Se a gente faz uma escolha, a gente escolhe e deixa de escolher outras oportunidades. Então, se eu tô agarrando essa oportunidade, que sentido que ela faz na minha vida? E mais, o que sentido ela vai fazer na vida dos outros, né? Então, a Luciana, obrigada, Luciana. Com certeza você deve ser muito encantada com a sua profissão ou graduação, tá? Bem-vinda aqui. Então, eu atuei com esses jovens e a minha proposta de trabalhar com eles, né? Era um curso na área administrativa? Sim, só que o nosso foco não era incluir todos aqueles jovens como profissionais administrativos, por exemplo. Mas era despertar nesse grupo a oportunidade deles continuarem estudando para o resto da vida, né? Não era só aquela dinâmica de, eu terminei o ensino médio, agora eu não preciso fazer mais nada, né? Eu terminei a minha graduação, agora eu não preciso fazer mais nada. Não é assim. Assim como a gente tem a nossa inconstância desse mundo virtual, né, globalizado, né, atualizações acontecem o tempo todo, um aplicativo novo a todo momento, uma nova ferramenta de trabalho. Se a gente não se coloca nesse papel de sempre ser uma pessoa que está buscando conhecimento, a gente fica para trás, né? A gente não consegue acompanhar, a gente vai ficando ultrapassado, né? E nesse sentido, dessa busca de conhecimento, era o grande diferencial na vida desse jovem que agarrava isso com uma oportunidade única e buscava como os caminhos que ele poderia chegar para poder conquistar a graduação e continuar estudando
o tempo todo que ele estivesse trabalhando, né? Enfim, que ele pudesse ir se graduando de várias formas ao longo do tempo. Então, eu trabalhei lá durante 12 anos como educadora social, formada em psicologia, entendendo muito do desenvolvimento humano, tendo contato com muita gente diferente, porque além dos alunos, o nosso grupo todo de professores eram voluntários, então eu tinha em média 25 professores voluntários que iam ministrar os conteúdos para esses jovens. Além disso, eu tinha contato com as empresas que pagavam para esse projeto acontecer. Então, eu tinha contato com gente de vários jeitos, né? Eu atuava com um adolescente dessa faixa etária, naquela condição, contexto social. E aí, eu ia lá no dono da empresa, tentar vender a proposta. Então, isso foi trazendo para mim uma vivência de trabalho muito rica, né? Principalmente na minha relação com as pessoas. Então, se eu contar para vocês que lá quando entrei na minha adolescência, eu era extremamente tímida, introvertida, com certeza ninguém acredita nisso, né? Quando eu conto, o pessoal fala, acha, você tá mentindo, né? Tá falando besteira. E não, eu era uma pessoa super fechada, né? E só me desenvolvi colocando a cara, né? Indo atrás daquilo que me fazia bem. Então, se a proposta de treinamento e capacitação era algo que me chamava atenção e era aquela condição que eu tinha dentro do meu trabalho, então eu tinha que fazer valer e ela ser presente o máximo que eu conseguisse para eu poder me realizar profissionalmente, né? Mas é graças à fluidez da vida, onde faz a gente fazer escolhas e não ter que nos prender a elas o resto da vida, né? Nenhuma escolha é enrijecida, nenhuma escolha é possível de ser escolhida nesse momento e depois não ser mais. Então eu comecei a construir dentro de mim também uma necessidade de migrar para a área de atendimentos individuais. Depois de ter vivenciado 12 anos do mundo do treinamento e da capacitação, que era algo que me trazia muita realização, eu comecei a falar, o que mais que eu posso fazer, né, da minha formação como psicóloga? O que mais que eu posso me superar, né? Me desafiar. E aí eu decidi que eu ia me desligar do projeto para poder migrar para a área de atendimentos individuais, né? Então, foi há 2 anos atrás que eu resolvi pedir a minha demissão do Projeto Pescar e abrir uma clínica, um consultório de atendimentos individuais, né? Como psicóloga. E fui migrar para essa área empreendedora, né? Então, eu aluguei uma sala, montei uma sala, eu não tinha interesse de dividir a sala com outros profissionais, eu queria um lugar que fosse muito a minha cara, que tivesse uma coisa mais de natureza, né? Minha sala era dentro de um container, no Eco Park, Eco Business Park, não sei se vocês conhecem, mas é uma proposta meio alternativa, né? De novo, eu não queria estar no padrão. E aí fui fazer atendimento nesse lugar, aluguei a sala e comecei a me divulgar dentro desse trabalho. Graças ao meu trabalho do projeto, né, e o contato com tantas pessoas, eu consegui ter um network grande, né, para poder divulgar o meu trabalho. Só que esse network, ele não funciona sozinho, né? A gente não consegue apertar um botão e falar assim, vai network, fala com todo mundo, né? Avisa que eu tô aqui atendendo, já me traz os atendimentos, já agenda tudo pra mim, já explica qual que é uma proposta de trabalho. A gente não consegue fazer isso, né? Então eu tive que fazer esse approach, que é, de novo, apresentar uma proposta, vender uma proposta de trabalho, né? Da importância dos atendimentos terapêuticos, o quanto que isso é necessário na vida de qualquer pessoa, né? E comecei a migrar por esse caminho. E aí eu comecei a sentir uma necessidade, né? Como eu fazia o atendimento individual, mas para eu conseguir uma quantidade para suprir ali o meu custo e eu me manter nessa nova proposta de trabalho, eu tinha que atingir muita gente, né? Para eu conseguir ter ali um mínimo de atendimento para custear aquela proposta. Eu tinha que falar com muita gente, né? Não era aquele network que eu tinha, ele era só um canal, mas eu tinha que ampliar esse canal, né? E aí eu comecei a olhar para esse mundo virtual, né, com outros olhos. E aí justamente que eu falo que eu comecei a mudar a minha proposta de trabalho, né? Então eu olhava como
como educadora social, como o meu contato com os jovens, né? E a dinâmica que eles tinham com a internet, com a exposição e com as redes sociais, e eu meio que negava isso, né? Falava, nossa, mas para isso não serve para nada, só serve para acabar com a vida das pessoas, né? Porque olha o tanto de problema que eles procuram e acham e desenvolvem por conta de redes sociais, né? Só que eu comecei a entender que isso também poderia ser usado como ferramenta de trabalho. Então, como isso? Né? Então, quanto que os meus contatos do WhatsApp podem ser usados como ferramenta de trabalho, né? O quanto que essa rede que eu tenho acesso todo dia, né? Ali naqueles grupos, nas pessoas que eu converso mais, o quanto ela pode multiplicar a minha proposta de trabalho, né? E eu começar a pulverizar tudo isso. Então, a minha proposta virtual, ela começou muito caseira, e é caseira até hoje, né? Então, eu olhei para o celular que eu tinha, que não é um celular de última geração. Eu brinco com as minhas amigas e falo que eu consigo ministrar tudo isso com 1 GB de memória, porque eu comecei já o processo de trabalhar com o mundo virtual com um celular que eu não troquei. Então, já era um celular que já estava com a memória dele super carregada. E eu falei, eu não vou trocar enquanto eu não conseguir, né, me estabilizar ou conseguir me organizar financeiramente para trocar um celular e fazer um investimento tão alto, porque todo mundo sabe quanto custa um celular, né, de última geração aí, né? E eu, mãe, 2 filhos em casa, né? O trabalho do marido também deu uma desestabilizada por conta da pandemia, então eu falei, não, melhor não assumir essa condição agora. E aí eu ministro as minhas redes com 1 GB de memória, né? Só que eu falo que 1 GB de memória é do meu aparelho, mas aqui na minha mente eu posso criar muita coisa, né? Então, se eu posso criar aqui e o máximo que eu conseguir mapear e tentar achar os caminhos de como eu preciso ser mais assertiva nesse mundo virtual, não vai ser 1 GB de memória com um celular com uma câmera mais ou menos que vai me impedir de atuar nesse mundo, né? Eu só preciso ter a coragem de mergulhar nesse mar, né? E aí acabei me jogando nessa situação, né? Eu falo que foi uma troca assim de eu ter ido, mas o mundo virtual me puxado, né? E aí comecei a migrar os meus atendimentos para atendimentos online. Então eu saí da minha condição de atendimento presencial, de um lugar, uma sala, com o custo de aluguel, o custo de manutenção, o custo de deslocamento, né? Tudo isso para uma proposta de trabalho online, né? E aí isso era muito... eu tinha também muito receio de falar como que eu vou deixar um paciente à vontade, né? Para realizar um atendimento online nesse ambiente virtual, né? E aí eu acreditava que eu tinha que buscar também ferramentas muito... né? Hoje a gente tem aí uma proposta enorme de ferramentas, né? A gente tem o Zoom, a gente tem o Google Meet, a gente tem outras propostas, né? Então, tudo isso fazia eu ficar em dúvida, tipo, o que eu vou usar, né? E eu tenho pacientes que conseguem ter acesso a somente a ferramenta do WhatsApp, né? Então, não tem como a gente ministrar uma outra ferramenta. Eu vou, às vezes, né, no Skype, por exemplo, eu vou demorar 30 minutos para conseguir me conectar com o paciente e ele não vai conseguir usar a ferramenta. Então, eu diminuí essa expectativa de falar, nossa, eu preciso usar uma ferramenta de última geração. E eu comecei a entender o que uma chamada de vídeo do WhatsApp vai deixar de me oferecer que um Zoom pode me oferecer, né? Às vezes é o time da conexão, às vezes dá uma travada, né? Como a gente tem uma internet no Brasil que não é a internet ideal para a quantidade de conexões e dinâmicas online que a gente tem, né? Mas é o que tem. E aí eu comecei a fazer os atendimentos via chamada de vídeo e também entendi que algumas pessoas não tinham, não se sentiam à vontade de fazer uma chamada de vídeo. E não necessariamente precisa ser uma chamada de vídeo, né? E eu entendo e compreendo a dificuldade das pessoas em participar de uma live, por exemplo, de botar a cara, né? De lidar com... Eu tô aqui, tô falando com vocês e tô me vendo aqui o tempo inteiro, né?
Se eu não estiver bem comigo mesma, no sentido de falar, vai assim mesmo, né? Se eu ficar aqui olhando o tanto que tá acontecendo do meu cabelo, da minha pele, do brinco, eu não consigo me entregar pro atendimento. E tem pessoas que realmente não conseguem. E eu precisei respeitar isso. E comecei a entender que um atendimento online, ele pode ser um texto, ele pode ser um áudio, ele pode ser uma ligação de telefone, né? Que não precisa ser um vídeo. Ele pode ser uma chamada de vídeo, né? Então, tudo isso é uma oportunidade de trabalho, né? A minha proposta nessa live é trazer isso, né? Às vezes a gente se apega nessas condições muito evoluídas, né, do mundo virtual, e aí a gente vai criando essas barreiras de falar, eu não consigo trabalhar com essa ferramenta, então eu não posso oferecer o meu trabalho por ela, então não vou fazer isso. Eu não consigo, eu não tenho um aparelho suficientemente bom para poder trabalhar com isso, então não vou fazer. E aí o que a gente percebe? Que aquelas pessoas que botam a cara e vão, elas estão conseguindo abrir o caminho, né? Elas estão conseguindo ter espaço para isso. E aí eu comecei a fazer esses atendimentos, as pessoas começaram a receber de início de um jeito meio estranho, né? De adaptação e tudo mais. Só que hoje já faz 8 meses que eu faço atendimentos online, né? E isso é super satisfatório. Eu tenho pacientes que eu nunca vi presencial, né? Que moram em outra cidade, que eu tenho contato. Uma travada aí, ó. Esse horário é um horário bem difícil para fazer live, porque tá todo mundo fazendo live nesse horário. Então, eu tenho pacientes que eu nunca vi presencialmente, né? E isso não impediu de eu chegar com o meu trabalho, né? Então, é muito mais de nós pro outro do que a gente ficar preso no que o outro tem para dizer para nós, né? O julgamento é mais nosso do que, o que será que a pessoa vai pensar a hora que ela me vê, a hora que eu escrever sobre esse conteúdo, né? Que julgamentos serão esses? E aí eu fui quebrando esses paradigmas, né? Que foi o que a Cat colocou, né? Uma quebra de paradigmas todos os dias. Eu também, em mim, não é porque eu sou psicóloga que eu tô com todas as minhas questões pessoais resolvidas, né? Eu também tinha medo desse julgamento. Será que tá bom? Será que eu tô suficientemente boa para falar sobre esse assunto? Será que eu tô segura de transmitir esse conhecimento, né, para tanta gente? Só que a gente já fez isso muitas vezes, né? Então por que a gente não vai fazer agora? Né? Não muda nada, as pessoas são as mesmas, né? Lá, Lê, ó. Penso da mesma forma, parabéns pelas palavras. É isso aí, Lê. Estamos juntas nesse caminho, tá? E vou pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, hein, gente? @ericampuga. Todo mundo me seguindo lá no Instagram depois da live. E aí o conteúdo, ele migrou para esse mundo do Instagram e do YouTube. Então, ao mesmo tempo que eu entendi que eu poderia fazer uma proposta de atendimento online com os meus pacientes e mantendo essa individualidade do atendimento, né? Eu vi que eu poderia divulgar o meu atendimento pelas redes sociais, né? Então, as redes sociais, elas não têm que só necessariamente demonstrar o que a gente está fazendo de lazer, o que a gente está fazendo, né? O melhor que a gente quer mostrar da nossa vida. Nada disso. Eu comecei a ter contato com blogs, né? E Instagrams, perfis, blogueiros de Instagram mesmo, né? Que aí depois eu fui entender por que chamava blogueiro, né? Porque antigamente existiam sites, né? Que eram blogs de conteúdo. E aí depois isso foi sendo migrado para as redes sociais, né? Então o blogueiro, ele é essa migração que saiu lá dos sites, né? Que tinham um tempo atrás e caminhou para o Instagram. E aí é essa pessoa que ministra conteúdo também, né? Então, dentro da minha profissão, como eu falei para vocês, a psicóloga, que é um conteúdo bem subjetivo, eu tive que entender que eu vou produzir conteúdo, né, sobre saúde psicológica, que é a minha proposta no meu Instagram. Então, a minha proposta no Instagram é sempre oferecer conteúdos sobre saúde psicológica. Só que eu não criei um Instagram só para profissão. O meu Instagram é o meu único Instagram, tá? Então, ali você vai ter contato com a minha vida pessoal, daquilo que eu quero mostrar, né? E que eu acredito que agregue também
valor à minha proposta maior, que é de saúde psicológica, mas o meu foco maior é a saúde psicológica. Então eu entendi que esse tom que eu tinha que dar na minha rede social, ela me trazia muitas possibilidades, né? E aí comecei a fazer esse trabalho, né? Recebi uma recomendação de uma amiga para conhecer seu trabalho. Sou de Araçatuba. JG Nobre. Bem-vindo! Me fala seu nome, depois me chama no direct do Instagram que a gente já conversa, viu? Que bom, fico feliz, gente. Olha aí, o boca a boca é o melhor comércio, né? Melhor propaganda que a gente pode ter é o boca a boca, as indicações, e elas acontecem no mundo virtual, né? Então quando a gente traça um plano, né, que pode ser o mais simples, não precisa ser o mais rebuscado, não precisa ser com uma ferramenta de ponta, não precisa ser com a maior tecnologia, mas a gente vai na meta e mesmo que tenha esses julgamentos, a gente vai desviando, mas segue no caminho, na proposta, não tem por que dar errado, né? João Gabriel. João Gabriel Nobre. Bem-vindo, João Gabriel. Me procura depois no Instagram que a gente conversa, tá bom? E então eu coloquei isso como meta. Recebi retornos negativos? Com certeza. Recebi, né? Principalmente da família, que às vezes, né, não bota muita fé, ou aquela família que gosta de dar uma cutucada, né? Então é o irmão que vai dar uma zoada no teu vídeo, né? A mãe que não vai entender muito bem o que você tá falando, porque às vezes a gente nem tem muito essa intimidade dentro de casa com a família, né? E aí a família começa a conhecer uma parte de nós que tá ali no virtual que nem ela tinha muito acesso, né? Então, mesmo assim, continuei na minha proposta. E estou na minha proposta até hoje. Então, hoje, dentro do mundo virtual, eu vou finalizando aqui para abrir um pouquinho para vocês para pergunta. O que eu atuo hoje? Eu atuo 100% do meu trabalho no mundo virtual, né? Por conta, lógico, de um cenário temporário, né, da pandemia, mas a minha intenção, na minha proposta profissional nesse momento, é manter grande parte da minha proposta profissional virtual. Então, eu atuo com os atendimentos dos pacientes online, atendimentos individuais. Acabei de lançar um produto, é o meu primeiro produto virtual, né? E aí eu comecei a entender que produto não era só produto de passar no cabelo, produto não era só a roupa, o sapato, a bolsa que a gente compra na internet. A gente pode vender produtos de capacitação, a gente pode vender produtos de orientação, de mentoria, em todas essas formações que a gente está vendo aí, né? A gente pode vender, comercializar produtos de orientação de fármacos para estudantes, para profissionais da área. A gente pode vender o nosso produto de arte visual. Tudo isso são produtos, né? A gente pode vender as nossas capacitações, né? As pedagogas vendendo aí, podem vender capacitações para alfabetização. Já vi muita proposta em relação a isso. Então, que bom que a gente tem acesso hoje a esse mundo virtual, que traz toda essa oportunidade de mercado que antes a gente não tinha. Antes tinha que ser no cartãozinho aqui, ali, aqui. A gente mandava fazer 1000 cartões, ficava até com uma aflição, né? Porque eu falava, gente, aonde que eu vou entregar 1000 cartões e eles vão ser efetivos nessa divulgação, né? Que eu vou ter retorno desse cartão que eu tô entregando. E a gente hoje tem uma oportunidade muito maior que sai a custo zero, né? Lógico que tem as oportunidades de patrocínio que te ajudam talvez a ganhar um engajamento maior, uma popularidade mais rápido, mas eu raramente faço divulgações patrocinadas. Muito raro. Eu faço desse produto que eu acabei de lançar, que é um produto de autoconhecimento, é uma proposta de 5 encontros, é um produto bem enxuto, né? Dentro desse ambiente de autoconhecimento, autocuidado, nessa proposta mais terapêutica. E é uma proposta de atuação em grupos terapêuticos online. Então, é uma proposta inovadora também, né? E a minha intenção é trazer toda essa oportunidade para esse público que talvez eu não consiga atender individualmente, mas eu consigo abranger de outra forma, né? O Luciano está perguntando qual a sua opinião sobre esse crescimento do ensino EAD. Olha, Luciano, eu digo que esse é o novo normal, né? Se a gente está buscando esse novo normal,
o EAD ele está em primeiro lugar na proposta de capacitação, né? Então a gente tem aí a condição hoje de, por conta da proposta EAD, ter acesso às aulas, ao conteúdo em qualquer momento, de qualquer lugar, desde que a gente tenha um acesso à internet. E isso faz a gente conseguir conciliar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Não é porque eu tô trabalhando online e nesse momento na minha casa que eu não tenho 1 milhão de coisas para fazer, né? Eu falo que hoje eu tô trabalhando o dobro do que eu trabalhava antes, numa proposta presencial. E só o EAD vai me permitir, a hora que eu conseguir aí me encaixar no meu dia, trazer essa proposta de capacitação, né? O Alex, na verdade, essa pandemia trouxe home office para ficar. Muitas empresas vão permanecer com essa modalidade. É verdade, Alex, eu tenho conhecimento já de algumas empresas de Rio Preto, grandes empresas, né? Só que como não é assim uma informação oficial, né? Então eu falo que eu sou contra fake news, né? Mas já é tendência a questão de home office, né? E isso era um medo, né? Eu que vivia por conta do projeto Pescar, o mundo organizacional, então tinha contato com os donos de empresa, o pessoal, né, da gestão e tudo mais. Isso era uma vontade enorme para muita gente. Já funcionava muito bem em outros lugares, né? Só que a gente ainda tinha esse medo dessa quebra cultural, né? E a gente tá vendo o quanto que nessa oportunidade que a gente tá vivendo agora de home office, que foi enfiada meio goela abaixo, o quanto que as pessoas estão conseguindo produzir muito mais, né? Então, por que a gente precisa, talvez, fechar essa pessoa no ambiente ali por 8 horas, né? E isso sempre foi um questionamento, assim, da minha parte, quando atuei na área de capacitação, né? Então, por que eu preciso ficar presa no ambiente por 8 horas, às vezes vivenciando situações que são super desgastantes para aquele clima organizacional, né? Então, ali eu desenvolvo meu trabalho em 5 horas, né? E aí eu fico mais tantas horas, 3 horas, às vezes, participando de uma rádio peão, né? Que a gente fala que é uma fofoca aqui, outra ali, parada num café, fazendo leve e trás, ou até envolvendo outras coisas no meu ambiente de trabalho que não é daquele lugar, né? Só pelo fato de eu estar ociosa, de eu ter que ficar enrolando o serviço, né? E se eu consigo fazer na minha casa e ainda assim agregar um curso de EAD, porque eu não preciso nem me deslocar, né? Hoje a gente pensa muito nisso, né? Eu moro na zona leste de Rio Preto, né? Para eu ir para a zona norte ou para eu ir para a zona sul, eu penso 1000 vezes antes de eu sair do meu meio aqui, né? Por conta de custo, por conta de trânsito, por conta de demora, né? Todo deslocamento. Então, a gente pode fazer muito mais dentro dessas propostas virtuais, né? Do EAD, do home office e de todo esse mundo que a gente está vivendo digital aí. Então, é isso, tá? Hoje eu atuo com isso. Sou muito feliz com a minha proposta de trabalho, tô me descobrindo todos os dias, exercito muito minha criatividade, que é uma coisa que eu gosto de inovar, então isso tudo tá em mim, na Érica, tá na minha bolsinha guardado, e eu gosto de praticar muito isso, e hoje nessa proposta de trabalho online, eu tô sendo muito desafiada, e isso me deixa muito feliz, porque nesse momento eu tive uma renovação da minha profissão como psicóloga e falo que psicólogo, a minha intenção como psicóloga é conseguir chegar cada vez mais nas pessoas e quebrar esse grande tabu de que psicólogo é para louco ou para pessoas que têm muita condição financeira, né, ou que não tem estabilidade emocional. Psicólogo é um profissional como qualquer outro que pode chegar no mais que ele puder, né? Quando a gente vê um índice de que só 4% da população do Brasil faz terapia, né, e o quanto a gente tem de sofrimento emocional, sofrimento psicológico, e a gente pode atuar muito mais nisso, né? Então não só eu não consigo dar conta de tudo isso não, que venham junto comigo outras psicólogas, outros psicólogos, outros profissionais da área da educação que também precisa muito, tá? Então, pessoal da área da saúde, eu sigo alguns perfis da área da saúde, de farmacêutico, de enfermeira, que são
nutricionistas, são extremamente importantes, me ajudam muito no meu trabalho. Eu indico, a pessoa vai, ela lê conteúdo lá, ela traz, a gente troca e isso fica com N possibilidades. É muito rico, tá? Aproveitem essa oportunidade que tá aí disponível, tá na mão de vocês, com certeza apegado na mão aí quase que o dia inteiro, né? Porque a gente não solta o celular pra nada. E usem a favor de vocês, tá? Eu que agradeço. Um beijo pra todo mundo. Se vocês tiverem dúvida, a gente tem um tempinho ainda. Acho que a gente tem uns 10 minutos, tá? Mas agradeço Luciano, Luísa, Ellen. Muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui. Tá reforçando cada vez mais a minha proposta, tá? Alex, muito obrigada. E espero contar com vocês, que a gente se encontre aí ao longo dessa jornada virtual, tá? Trocando muita informação. Desejo que a graduação de vocês seja inovadora e desafiadora, porque é isso que faz a gente se alimentar, né, da nossa profissão e fazer sentido, né? Então eu sou extremamente grata à Unip, é uma faculdade que não deixou de me atender em nada da minha formação. Não tenho nada que desabone, mas também tenho tudo a favor, assim. Eu gosto muito do jeito deles trabalharem. É um trabalho bem objetivo, né? Traz pra gente as oportunidades e a gente que tem que ir atrás, né? Não dá pra gente ficar sentado na cadeira esperando o mundo vir até nós, né? A gente que tem que ir atrás pra fazer o mundo poder olhar pra gente, tá bom? A gente pode fazer fisioterapia e psicologia? Pode, né, gente? Natália, Érica, você acha que no formato de analisar um paciente e suas questões durante um atendimento, o formato online teve muitas mudanças nesse aspecto? Olha, Nath, teve mudança sim, não vou te falar que é igual ao presencial, mas fez eu me perceber enquanto profissional fazendo atendimento que eu tinha que prestar atenção em outras coisas, né? Que são, às vezes, no tom que essa pessoa tá falando, o ambiente que ela se prepara para ser atendido, às vezes num texto, a maneira que ela se expressa. Eu falo que, às vezes, as pessoas se expressando por texto, elas trazem coisas que, às vezes, na terapia presencial ela não ia levar nunca, né? Porque na presencial, ali, ela vai criando um monte de barreira, ela vai fazendo várias máscaras, né? E pra gente se aprofundar naquele processo, às vezes ela não permite. Ela cria um personagem ali, ela vai vivendo aquele personagem. Agora, quando a gente tem um canal de comunicação que é mais velado, no sentido de que, eu vou escrever aqui, mas ela não tá me vendo, então eu tenho mais liberdade, isso faz a gente acionar esse lugar que a gente não olhava antes e começa a perceber. Então, é muito rico essa proposta de atendimento online, da observação dos pacientes. É um treino, não é algo que a gente consegue fazer do dia pra noite, mas a gente consegue fazer e faz muito bem, tá? Luísa, pode fazer as duas formações, olha lá, ó, já respondeu. Pode fazer fisioterapia e psicologia. Mais uma profissional para dividir área comigo, gente. Pode vir, porque tem mercado, viu? Tem muita coisa para fazer em qualquer área. Como poderíamos fazer um feedback online? Um feedback online, como se fosse uma mentoria, um feedback sobre algum trabalho. Olha, João Victor, é isso? João, eu vou te dar uma dica, que é bem legal, tá? Lá no meu perfil, tem nos destaques, um destaque que fala sobre o momento da conversa. E lá tem, se eu não me engano, são 5 dicas para você se preparar para um momento de feedback que não tem diferenciação se ele é online ou se ele é presencial. Então, assim, a gente pode pensar sobre essa proposta do feedback, desenhar ela bem, né, em relação ao que a gente quer falar com a pessoa. E aí isso tudo pode estar bem preparado, né, que eu falo que é um pouco essa ilusão do mundo virtual at time, né, que é tudo agora. Então, o agora, ele também exige preparo, tá? Então, o feedback, independente se você vai fazer ele presencial ou online, você precisa se preparar para fazer ele,
né? E aí eu também oriento para você se resguardar com esses conteúdos. Então, eu normalmente faço feedbacks escritos, né? Quando o paciente ele fica total à vontade para poder fazer áudio, né? Para poder me mandar da maneira que ele se sentir à vontade. Mas a maioria dos meus retornos, eles são escritos, ou os atendimentos, eu faço o atendimento às vezes gravado, né? Para poder manter isso. Apesar de que o atendimento terapêutico, ele por si só já se respalda, né? Dessa coisa do sigiloso. Isso já tá dentro da nossa profissão. Mas eu oriento, talvez, para outros profissionais fazer essas orientações de uma maneira mais respaldada, tá? Eu tenho até, inclusive, ela tá aí, a Sheila Borges, é uma advogada que eu tenho parceria. Ela tem total entendimento desses conteúdos, ela também tá nessa área online, tá? De conteúdos sobre o direito, que são super acessíveis, e ela pode orientar melhor sobre isso também. Também é uma pessoa que pode vir fazer uma live aqui pra vocês, viu? Fica a dica aí, viu, Cat? Sheila Borges, ela pode participar de uma live com vocês aqui, ela é advogada, tá? Vamos lá. Mas às vezes não tem condições de ser acompanhado com os dois, talvez daria certo os dois juntos. É sobre a fisioterapia e psicologia, né? A Luísa, ela cuida de idosos e eles andam muito tristes. Eu também tenho, minha mãe também trabalha com idosos, viu, Luísa? E eu também faço atendimento de idosos. E a tristeza vem também dessa falta de entendimento do cenário, né? Os idosos, mais do que todos os outros, né, tem muita dificuldade de entender o que a gente está passando. E as outras pessoas que convivem com esses idosos também têm medo de dizer, né? Então a gente fica naquele, será que ele vai ficar muito impactado? Será que ele vai aguentar essa notícia? Será que ele vai ficar preocupado? E aí vai interferir ainda mais, às vezes, numa questão de saúde. Então é a falta da informação que faz, né, eles ficarem bastante entristecidos. Então, a proposta de acolhimento, ela pode estar relacionada com uma presença, né, uma leitura, às vezes, né, uma atividade de lazer, ou mais criativa, ou mais recreativa, né, para eles poderem se desligar um pouco dessa conexão com a tristeza e se distraírem, né. Fica aí uma dica para os seus acompanhamentos, tá bom, Luísa? É isso, pessoal, tá terminando. Tô muito feliz, tá? Muito obrigada. Vejo vocês em breve. A gente se fala lá no perfil. Tá aqui, ó. Eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês me seguirem lá. E também tem o YouTube, tá, gente? Então, eu também estou no YouTube. Tô começando agora, gravei alguns vídeos. Lá no YouTube eu tô como psicóloga Érica Puga, tá? Trazendo vídeos pequenos, também não tô nessa proposta de YouTube com vídeos muito longos, tô mantendo a mesma proposta de vídeos de até 10 minutos. E estão lá no YouTube sobre saúde psicológica também, tá? Psicóloga Érica Puga. Pode me procurar lá e tô aberta. Meus contatos estão no Instagram, o meu WhatsApp é o único só, eu não tenho WhatsApp Business, eu uso o mesmo para todos, por enquanto estou conseguindo manter e pretendo manter assim, estou disponível para tirar dúvidas e conversar com vocês fora daqui também, tá? Até mais, pessoal! Um beijo, vou desconectar aqui e, Cat, só me fala, essa live vai ficar salva? Me responde aqui rapidinho, porque na hora que a gente desconectar aqui, vai dar a opção de salvar ou não essa live. E aí, ó, 20 minutos restando aí. Cat, Viviane, vai ficar salva ou não precisa salvar? Me respondam aí. Cat, essa live vai ficar salva? Viviane... Porque aí eu tenho que dar a opção aqui de salvar, gente. Me respondam. Ah, então tá bom. Tá, vou salvar, tá?